tudo bem com você? Seja bem-vinda aqui no Sintonia de Mãe. E antes de eu começar esse vídeo, já quero te lembrar para se inscrever aqui no nosso canal, caso você não seja inscrita, e assim então receber todas as nossas dicas para gestantes e para mamães que já estão com seus bebezinhos. E hoje o nosso assunto é sobre sono infantil e como as crianças de hoje em dia não estão tendo hora suficiente de sono e como isso pode impactar diretamente na saúde do seu filho e da sua filha. Se você quiser saber mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Muitas famílias não têm a mínima ideia da quantidade de sono que seu filho está tendo, se está sendo suficiente ou não. Muitas vezes a gente nem pensa nisso. O que mais a gente quer é, a gente fica preocupado em fazer logo a criança dormir e a gente nem se preocupa em contar, na verdade, a quantidade de sono dessas crianças. É muito importante isso porque, de acordo com as pesquisas recentes, 20 a 30% das crianças estão sofrendo com problemas de sono. Justamente no momento onde o sono é fundamental para o desenvolvimento cerebral e também para o desenvolvimento emocional dessas crianças. E a falta ou insuficiência de sono ou a má qualidade de sono, ela pode sim impactar diretamente a saúde dessa criança. Muitas crianças tidas como birrentas, choronas, até mal educadas, mal-humoradas, aquelas crianças que ficam grudadas nas mães, não tem muitas vezes seu desenvolvimento social prejudicado, elas simplesmente estão sofrendo por déficit de sono. E esse déficit de sono pode estar acontecendo desde lá da hora do nascimento e vem se acumulando pela vidinha da criança. Então, imagina um dia, essa semana atrás, eu tava com os meus filhos numa lanchonete, e aí então na mesa do lado tinha uma menininha de mais ou menos uns 2 aninhos, e essa menina estava fazendo a maior birra do planeta. A mãe estava assim desconcertada, já não sabia mais o que fazer. Todo mundo que entrava na lanchonete olhava para ela, sabe? Imagina, era um lugar pequeno, assim, que não tinha muito como disfarçar. Tava assim uma situação super crítica, super difícil. Se você é mãe, você já deve ter passado por uma situação parecida com essa. Se você passou, conta aqui pra mim. E essa menina, então, ela estava visivelmente cansada. Era uma criança muito novinha e assim, eu vendo a situação de longe, eu logo imaginei que essa criança já tinha assim totalmente passado do ponto da hora de dormir. Só que o problema é que a avó chegou logo em seguida e com uma lista de compras e chamando as duas para ir pro mercado. Gente, eu só fiquei imaginando como que seria essa criança numa fila de caixa de supermercado. Muitas vezes a gente não entende o padrão de sono da criança e quando a gente começa a entender isso, a gente começa a respeitar mais as necessidades de sono da criança, respeitar mais os horários de sono e como nós pais nós podemos proporcionar essas horas de sono, dando realmente oportunidade para que a criança relaxe e durma bem. Então, eu acredito muito que esse sim é nosso papel como pais e como educadores. Eu sei que muitas famílias acham que esse problema vai se resolver com o tempo, que um dia essa criança vai dormir, que não é possível que uma pessoa não aprenda a dormir durante a vida. E então a gente não sabe muito bem o que fazer para melhorar essa situação ou para evitar esse tipo de situação que aconteceu agora, que eu acabei de relatar. E a gente acaba simplesmente levando, a gente tá cansada, a gente também tá irritada, a gente também tá estressada, mas a gente vai levando dia após dia. Mas é aqui exatamente que é o ponto que eu quero chegar com vocês e é um alerta que eu preciso dar para os pais. Especialmente porque eu tenho percebido nas minhas consultorias de sono que muitas crianças estão sofrendo com esse tipo de problema. Muitas vezes as famílias, elas não entendem que a criança ela precisa ser levada para dormir. Dificilmente elas vão fazer isso sozinhas, num ponto que seja um ponto bom, antes de chegar ao super cansaço. Porque quando a criança chega no super cansaço, ela já tem essa dificuldade enorme de relaxar e realmente se entregar ao sono. E é nesse momento da vida da criança onde ela mais precisa de ajuda. Porque é nesse momento onde está acontecendo o maior desenvolvimento cerebral,
maior desenvolvimento emocional e a criança tem que ser poupada desse tipo de situação onde acontece essa privação de sono. E essa privação de sono pode sim impactar diretamente na saúde, no bem-estar da sua criança e realmente na sua vida e na vida da sua família, que a gente sabe que não é fácil viver conviver com situações assim. Mas então, e aí, como nosso papel de pai, de mãe, o que a gente pode fazer para ajudar ou para melhorar e até mesmo para solucionar esse tipo de situação? A primeira coisa que a gente precisa fazer, é uma dica importante que eu vou dar aqui, até vou te ajudar nisso, é você começar a realmente entender o padrão de sono. Então, anote a quantidade de horas que seu filho dorme durante o dia e também durante a noite. E aí, então, você vai comparar através de uma tabelinha das necessidades diárias de sono, que eu vou deixar aqui e você pode baixar e imprimir também, para que você possa sempre consultar, tá bom? Então é importante você dar uma olhadinha se esse sono está sendo realmente suficiente, se essa criança está cumprindo a necessidade de sono para a idade dela. É claro, gente, que não é uma tabelinha rígida, não precisa ser assim caxias nisso. É uma tabelinha só para que você possa se basear, entender um pouquinho o que está acontecendo com seu filho, se está muito discrepante ou não, tá bom? Porque eu percebo que às vezes 1 hora, 2 horas de sono acumulado durante toda essa vidinha, durante todo esse tempo de vida da criança, ela pode sim fazer uma enorme diferença. Então isso que é importante. Sempre quando você for avaliar esse sono da sua criança durante o dia, durante a noite, a quantidade, as horas de sono que seu filho está tendo, tente também relacionar com o comportamento da sua criança durante o dia. Como é que está seu filho? Ele está bem? Ele está se alimentando bem? Ele está feliz? É uma criança alegre? Ou é uma criança que sempre tá chatinha, sempre tá doentinha, porque a falta de sono também interfere na imunidade, sempre tá mal-humorada, sempre tá grudada em você? Então a gente relaciona desses dois pontos, verificando a quantidade de horas que o seu filho tá dormindo e observando se esse tipo de comportamento pode sim estar relacionado com déficit de sono, fica muito mais clara a situação e mais fácil da gente entender como é que a gente pode ajudar. Tá? Então esse é o ponto. Como é que a gente ajuda então uma criança depois que a gente identificou realmente que essa criança não está dormindo hora suficiente e a gente não tem simplesmente a mínima ideia de como começar a consertar tudo isso? Bom, a gente vai falar então aqui sobre a higiene e a educação do sono. São duas coisas diferentes, mas são duas coisas que são super importantes para que você possa realmente implementar hábitos saudáveis na rotina do seu filho ou da sua filha, tá bom? Mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Fica atenta então, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrita. Lembre-se de ativar a sinetinha para você ser lembrada sempre que o Sintonia de Mãe colocar um vídeo novo aqui. E nesse próximo vídeo, então, eu vou explicar detalhadamente o que é a higiene do sono, o que é a educação do sono e como que você pode aplicar isso na rotina da sua criança e colher os resultados de noites bem dormidas. A gente se vê, então, no próximo vídeo.